Mais um bate-papo aqui com Carlos Santana. É com muito prazer que eu recebo aqui uma mulher combativa, metalúrgica, a companheira Glauciele, que é funcionária desde 2001, né, no CLEP, uma empresa que eu conheço um pouco, que tenho o maior carinho, e ela vai dar um bate-papo conosco nós hoje aqui, para falar um pouco como está a empresa, qual é a perspectiva, como é que os trabalhadores estão vendo, como é que estão as negociações, quais são as perspectivas. Vou deixar para que ela toque aqui o nosso trem, né? Vamos lá, Glauciele. Bom dia para você, entendeu? Bom dia, meu amigo. Muito obrigada aí pelo convite de estarmos aqui para falar da Nuclep, uma empresa de extrema importância para a nossa soberania. Única empresa certificada em celulose, qualificada nacionalmente e na América Latina é a única que possui a expertise para tal. Então, me chamo Glauciele, tenho 40 anos hoje, sou oriunda do Centro de Treinamento da Nuclep, ao qual eu me formei em torneiro mecânico e exerço a minha profissão desde então. Tenho já 22 anos lá dentro de profissional, contando com a escolinha, e vai somar uns 24 anos aí nessa brincadeira aí. Ah, tá vendo? Uma coisa importante, né? Eu também sou ex-aluno de uma escola de formação profissional, a Escola Silva Freire, lá em Engenho de Dentro, a escola da Rede Ferroviária Federal, que tinha em vários municípios do Rio de Janeiro e fora, na Bahia, no Pará, e que formou vários jovens. Então, é uma briga que a gente reivindica a todo momento, que as grandes empresas deveriam ter seus centros de formações profissionais, porque ajudaria muito na formação dessa garotada. A gente fala tanto em violência, e a violência nós podemos eliminar um pouco se a gente pudesse dar uma profissão digna para essa juventude. Mas vamos lá, companheira. Hoje a gente está sabendo que a empresa Nuclep não vem passando, poderia ser bem, das pernas. Verdade, meu amigo. E a gente gostaria que você contasse um pouco, porque vocês têm uma obra lá, que é a obra do submarino, que está sendo feita, vocês estão fazendo o casco, as coisas. Mas e depois? Como é que vai ficar essa grande empresa? Então, a gente vem passando por uns problemas desde o governo anterior, que incluiu a Nuclep no plano de privatização, de desestatização, e dentro desse panorama todo que estava sendo desenhado para a Nuclep é que ela fosse liquidada. Uma empresa do tamanho do porte que a Nuclep tem, com mais de 700 e poucos empregados, todos qualificados. O acordo que foi feito em 2008 para trazer o know-how de tecnologia, do submarino de tecnologia para a propulsão nuclear, foi a Nuclep que foi responsável, Carlinhos, para ir para a França para trazer essa tecnologia, essa transferência de tecnologia para se firmar o acordo. E então nós fomos para a França, levamos inúmeros soldadores, caldeireiros, para lá se formar, se qualificar e trazer essa expertise para cá. E hoje nós estamos nessa situação difícil. A situação está bem difícil, e como um representante também da Associação dos Empregados da Nuclep, a gente tem a missão de estar nessa defesa da Nuclep como uma empresa importante para a soberania, porque nós somos uma empresa de caldeiraria pesada. Você conhece muito bem a Nuclep, e a maior qualidade que a Nuclep tem, que quando as pessoas chegam na Nuclep, que não conhecem, que entram dentro da Nuclep, ficam assustados com o tamanho da nossa empresa. Para você, eu tive a felicidade de conhecer a Nuclep a partir da metade dos anos 80. Eu comecei a participar como presidente da Central Única dos Trabalhadores, e eu sempre lá visitar a Nuclep. E peguei ela também depois de um período muito ruim, sem nada. E no primeiro governo Lula, nós tivemos um boom de investimento, de obras, que foi importante. E também teve uma luta, que foi uma luta enorme, que foi equiparar o salário dos companheiros da Nuclep ao mercado. Para vocês pasmem essa informação. O salário da Nuclep era um dos salários dos trabalhadores mais baixos de todas as empresas estatais. E houve uma luta enorme
com os companheiros da comissão de funcionários da Nuclep, e nós conseguimos resolver isso lá no governo do FHC. Então, acho assim, é uma luta que eu conheço muito de frente. Mas eu quero, assim, para a gente poder aprofundar. Mas hoje tem o PAC. Tem várias obras no PAC que eu acho que a Nuclep pode fazer. E aí, você podia elencar algumas coisas para nós? Eu também concordo com você. Nós estamos nessa briga justamente também para incluir a Nuclep dentro do PAC. Porque a gente tem ciência que a defesa faz parte desse PAC, o offshore faz parte desse PAC, e a Nuclep que presta serviço, que realiza boa parte das obras, tanto para a área de defesa, que nosso maior cliente é a Marinha, e quanto para a área de offshore, que é a Petrobras, com a qual nós prestamos serviço e temos qualificações tanto para uma quanto para outra. A Nuclep não está inserida dentro desse PAC. E nós queremos que a Nuclep seja inserida no PAC, porque ela é de suma importância. A Nuclep gera renda, gera emprego para a população de Itaguaí, que é uma população carente. Recentemente, não sei se você viu, Carlinhos, saiu uma notícia que o Itaguaí está sendo o polo industrial no momento, que é com o porto que está sendo ampliado, tem uma empresa estatal dentro do município que gera emprego e renda para o município. Então é importante que a Nuclep esteja inserida não só para os funcionários da Nuclep, porque a Nuclep tem dentro da sua carteira de obra e dentro do seu espaço fabril pessoas que são oriundas de Itaguaí, da região. E temos nós lá, como você bem disse, o centro de treinamento que é completamente capaz de formar e qualificar mão de obra para o mercado. Que você hoje é uma área carente que a gente vê aí de qualificação, de formação de mão de obra. E nós temos completa competência para isso, então nós estamos nessa briga sim, para inserir a Nuclep no PAC, para que ela possa ser olhada como uma empresa de estratégia. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, quando forem em Itaguaí, peçam lá para visitar, ver essa escola, o modelo que tem dessa escola. Nós estamos de frente de uma pessoa que entrou na escola muito nova, como aprendiz na escola, torneira mecânico, uma profissão que era só de um homem, e hoje as mulheres estão lá e executam muito bem, como na solda também. A solda hoje, as mulheres brincam na solda. Então, assim, eu, que um ex-metalúrgico, fico muito feliz. E sei que se a gente valorizar a Nuclep, a gente vai ajudar aquele povo que está ali, não só Itaguaí, mas o pessoal de Mangaratiba, o pessoal de Santa Cruz, entendeu? De toda aquela região ali, você tem toda aquela região ali que pode ser beneficiada. E aí, porque nós temos hoje um porto de águas profundas, que está lá, está crescendo o Porto de Itaguaí, que a gente tem uma outra luta, que é o antigo ramal da Leopoldina, que é a chamada 118, nós queremos trazer lá do Porto de Açu até o Porto de Itaguaí, fazendo uma ligação com a MRS em Nova Iguaçu, lá em Juscelino. Então, assim, é importantíssimo entender essa questão dessa luta da Nuclep, porque não é simplesmente uma luta de quem está nessa região, é a soberania nacional. A Nuclep, ela tem um papel estratégico, para nós. Você viram o que ela falou? Que eles foram para a França para aprender a tecnologia. Então a Nuclep hoje pode ter um know-how. O que acontece no nosso país? Nosso país, a gente tem um problema hoje de ter tecnologia. Nós vendemos matéria-prima, mas quando a gente faz esses convênios e traz tecnologia, a gente começa a entender, a ser visto num mundo diferente. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, dessa troca hoje que vocês estão fazendo lá com o submarino. E hoje, Carlinha, é importante você ressaltar sobre a nossa soberania, que recentemente nós vivemos um ataque de taxação do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, nós defendemos a nossa soberania em todos os setores. Em todos os setores. E a área de tecnologia da Nuclep como industrial. E a gente está defendendo isso, porque a gente tem know-how, a gente tem capacidade e a gente tem essa perspectiva de tornar a Nuclep como peça fundamental também para a soberania do nosso país, que é na área industrial. Nós não podemos ficar à mercê a outros países, nós precisamos pensar grande e ser grande. Para vocês entenderem um pouquinho,
no primeiro e segundo governo Lula, no governo da Dilma, qualquer serviço que era feito nas plataformas ou fazer novas plataformas, tinham que ter 100% de insumo nacional. Entre mão de obra, equipamento, só o que não tinha aqui que tinha que ir lá fora e trazer. Já no governo do homem mau, que eu não gosto nem de dizer o nome dele, tirou. Aí a gente viu um montão de engenheiros chegando no Brasil, entendeu? Equipamentos que nós temos aqui, mas vindo de fora. A Nuclep, ela participou desse grande processo de desenvolvimento, construindo nos seus equipamentos, construindo no seu todo o parque industrial, vários trabalhos de offshore. Eu tive lá presente, vi em vários momentos. Então a gente pede ao presidente Lula que olhe com carinho essa empresa, porque seria muito triste a gente ver equipamentos vindo de fora, aqui para dentro, sabendo que nós temos condição de fazer. E aquilo que nós não temos condição de fazer, a gente faz um convênio, como foi a questão do submarino. A gente tem que adquirir tecnologia e nós temos pessoas capazes para construir isso. Então, hoje também se tem uma discussão se o setor nuclear vai continuar ou não, se a gente vai ter as outras usinas. Isso também está prejudicando a Nuclep. Então nós entendemos que há uma necessidade da gente estar trabalhando. E eu sei que vocês lá na associação não fazem só essa luta interna. Vocês também procuram câmaras para estar discutindo, e sei que vocês vão ter um grande evento lá em Angra dos Reis. Me conta um pouco aí desse evento aí, como vai acontecer, para a gente poder explicar às pessoas que essa não é uma luta isolada, simplesmente dos trabalhadores, dos 700 e poucos trabalhadores da Nuclep, mas todas as comunidades deveriam em torno estar fazendo. Como lá em Itaguaí, deveria ter um grande debate também na Câmara sobre essa situação hoje da Nuclep. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Carlinhos, justamente o que você falou, a Associação dos Empregados da Nuclep vai além do in loco. A gente sai de dentro da área de Nuclep, a gente expande nossa discussão para todos os setores, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados e em Brasília também. E hoje nós estamos nos reunindo, nos movimentamos juntamente com outras entidades sindicais do setor nuclear, porque a não construção de usina de Angra 3 é um prejuízo sem tamanho para essas entidades que representam os trabalhadores de todo o setor nuclear. Aí eu falo da Eletronuclear, eu falo da INB, eu falo da Nuclep. Porque nós estamos numa discussão justamente para defender a continuidade da obra de Angra 3. Porque é um prejuízo sem tamanho, não só para a União, que já fez um aporte grandioso para a construção, para manter o que já tem lá. E, pasmem, a União ela desembolsa um dinheiro só para manter a estrutura do jeito que está. Então, a gente precisa retomar a usina de Angra, não só para os trabalhadores, servidores que são concursados, mas por todo o entorno que envolve a usina de Angra. Nós estamos falando de uma cidade que depende da renda que a Angra traz, que as usinas trazem. Nós estamos falando dos moradores de Angra 3, que vivem do entorno dessa renda que é circulada em volta dessa construção. Nós estamos falando da sobrevivência das estatais com continuidade ou descontinuidade de Angra 3. A situação é tão grave que as empresas estatais correm um risco grande de não ter mais continuidade, se caso o governo assim decidir pela descontinuidade de Angra 3. Por isso que eu vejo a importância do Congresso Nacional entrar nessa discussão. Sim, é importante esse tema ir para o Congresso Nacional. Assim, o trabalho que vocês têm que fazer, tem que elogiar, porque vocês estão informando, vocês sabem que a decisão é no campo maior, lá no Executivo Federal que vai ser decidido, e eu espero que eles tenham uma providência o mais rápido possível para manter a construção de Angra 3. Você imagine lá em Angra a população que mora em torno e que foi construída em torno da questão da usina. Se você não tem a construção de Angra 3, para onde vai aqueles trabalhadores?
A gente está falando de empregadores da construção civil. Que aí a gente, quando fala construção civil, aí a gente lembra do servente, do pedreiro, todos eles que prestam serviço. E acredite, estive lá agora, recente, numa visita lá, na usina de Angra 3, para ver a construção de perto, para a gente debater e ter conhecimento do que a gente está falando. Os trabalhadores que prestam serviço, serventes e os pedreiros, eles são qualificados, porque não é qualquer cimento que faz a usina, não. Que faz o escopo para entrar os equipamentos, não. Eles também são qualificados. Então, você não dar continuidade a um projeto desse, que já custou bilhões para a União, e se descontinuar, vai custar mais bilhões ainda para a União, é jogar dinheiro fora. E a gente não tem condições de jogar dinheiro fora. E a usina em construção, quando ela estiver já ativa, ela por si só se paga. Ela vai, não vai dar prejuízo e vai trazer bilhões para o cofre do governo. Enquanto a continuidade só vai tirar e não vai trazer nada em troca. Então, eu acho que é um desserviço para a população, para o governo, para a União como um todo, a descontinuidade, um pensamento da descontinuidade, que a gente não pode nem pensar nessa possibilidade de não continuar com o Angra 3. Lulinha, preste atenção, Lulinha. Eu te conheço porque a gente teve muito tempo junto. Olha, pede os teus assessores para ir lá, tanto na Nuclep como na usina em Angra, para aprofundar essa discussão. Nós não podemos jogar dinheiro fora, entendeu? É importantíssimo. E a nossa soberania está em jogo. Então, a gente precisa ir lá, discutir com eles, achar uma alternativa, entendeu? Os trabalhadores do movimento sindical tão propício a de sentar para discutir, ter uma alternativa. E o que depender de mim na articulação a nível de Brasília, eu vou fazer. Eu acho que a gente pode puxar uma audiência pública em Brasília, com todos esses movimentos. Vou chamar aqui no programa o companheiro Rony, que é da Cada Moeda, que está coordenando todo esse trabalho das empresas estatais, para ele também, junto com vocês, ajudarem a elaborar essa audiência pública em Brasília. E eu espero que o mais rápido possível a gente tenha uma solução tanto para a questão da usina nuclear como na questão da Nuclep. As coisas estão conjugadas, né, Cleber? É isso, não tem como separar, não tem como separar aí. E a gente em discussão, para você ver o nível de mobilização que já está acontecendo, nós conseguimos reunir todas as associações e todos os sindicatos da área nuclear. E mobilizamos os trabalhadores. Então hoje nós temos uma classe única em defesa da construção de Angra 3. E digo mais, eu também estou junto com o Rony nessa, que eu também sou diretora da CUT Rio. Então a gente está junto nessa justamente para fortalecer a Angra 3 e os empregados, os sindicatos, justamente para a gente conseguir ter êxito. O que a gente está pedindo também, Carlinhos, é que o CNPE, que é a comissão que dita as regras, se vai continuar, se não vai continuar, que bota os trabalhadores sentados na mesa para discutir também. A gente quer ter voz nessa mesa. Não é só sobre decidir sobre a nossa vida sem nos ouvir. É isso que foi uma proposta nossa de governo. Nós, quando fomos para a rua pedir voto para o companheiro Lula, a gente foi pedir voto numa concepção diferente, porque a gente acredita e vamos acreditar sempre no Lula. Sempre no Lula. Porque o Lula representa nós, representa o povo mais humilde, representa o pobre, representa o trabalhador. E aqui quem está falando é o MES metalúrgico ferroviário. Então, já era para ter chamado os trabalhadores, as representações sindicais. As representações sindicais têm que estar em tudo, em todos os momentos. Então, se a gente gostaria de ter uma participação, uma decisão, começa discutindo, porque os trabalhadores têm proposta, os trabalhadores também sabem formular, entendeu? Eles fazem lá seus encontros, entendeu? Tiram proposta, elaboram proposta, que eu acho que é isso. Tá? Para mim é fundamental. Eu defendo que todas as empresas estatais, qualquer decisão que seja feita, no campo administrativo, no campo industrial, qualquer investimento, tem que ter a participação dos trabalhadores. É fundamental nessa luta. Até mesmo porque, Carlinhos, somos nós que vamos para a rua para poder fazer a campanha para eleger o governo Lula. Somos nós que botamos cara na rua para poder levantar a nossa bandeira e fazer a defesa daquilo que nós acreditamos. Então, o mínimo que nós queremos é sermos ouvidos e ter assento na mesa do CNPE para que a gente possa colocar as nossas propostas e colocar as nossas dúvidas e os nossos receios com a possibilidade da não continuidade, porque isso para a gente
não tem vez. Nós queremos a continuidade de usina de Angra, porque já que o governo anterior não fez, é uma obrigação nossa, do nosso governo, fazer e reconstruir tudo aquilo que foi destruído no governo anterior. Então foi para isso que nós elegemos o governo e é para isso que nós vamos lutar até o final, porque nós queremos ser grande, queremos pensar grande e queremos ser grandes. Escutaram, né? Viram da voz da metalúrgica que ela é danada, entendeu? Então, Lulinha, nós vamos pra rua de novo, hein? Vamos te reeleger, porque tu tá fazendo muita. Só ter tirado o Brasil do mapa da fome. E, pô, isso é excelente. Mas precisamos de mais. A gente não só quer comida, diversão, a gente quer tudo, amigo. Agora, depois dessa chinelada que a gente deu no Trump, meu amigo, nós vamos embora. Nós vamos construir cada vez mais a soberania do nosso país e que passa pela NUCLEP e que passa pela discussão de Angra 3. Então, Lulinha, vamos chamar esse povo. Pede lá o pessoal para chamar eles, para sentar, para a gente discutir. Porque ano que vem nós vamos para a rua de novo. Nós vamos derrotar eles de novo e nós vamos agora botar você de novo lá. Vamos para o 4º mandato, Lula. Para nós é importantíssimo nós. Então, para encerrar, eu queria que você desse as suas considerações finais. Sei para vocês que esse é um grande debate que nós vamos ter que fazer, aprofundar, porque a soberania está em tudo e nós não podemos hoje vender aquilo que foi construído com suor e sangue do nosso povo. E a gente que diria da nossa diretora da Associação dos Trabalhadores da NUCLEP, uma guerreira que é um exemplo de mulher guerreira. Dessas considerações finais, esperamos que o mais breve possível ela esteja junto conosco aqui. Bom, Carlinhos, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de trazer a voz dos empregados para a NUCLEP para centro da mesa, para ser representada por mim nesse momento e agradecer essa oportunidade. Como você bem disse, nosso governo ele tem trabalhado exaustivamente para colocar o povo sempre em primeiro lugar. E tem conseguido, tem feito, tanto que a gente tem visto que o índice da fome diminuiu, que nós saímos do mapa da fome e que o índice de desemprego também diminuiu. Batemos recorde de índice de desemprego. Então, o povo tem visto que o governo Lula tem trabalhado. E nós, como trabalhadores, nós reconhecemos isso. A nossa qualidade de vida realmente melhorou. Só que nós, como sindicalistas, a gente sempre quer mais. E a gente jamais vai aceitar qualquer possibilidade que tenha a trazer algum nível de prejuízo para a nossa classe trabalhadora e para o nosso Brasil também. Então, nós estamos aqui, quero agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui, trazendo essa discussão para a mesa. Então, muito obrigada mais uma vez. Governo Lula, nos ouça, é o que nós pedimos. Você que gostou do nosso programa, entre em contato conosco. Se tem algum tema que você gostaria que nós trouxéssemos para cá para discutir, entre em contato, fala conosco. Aqui é aberto. Não tem papo fiado. Aqui se discute, se aprofunda, você vê. A gente tem compromisso com o governo Lula, mas a gente também cobra. A gente aqui não é puxar saquismo. A gente sabe que o Lula é do povo. E como nós somos oriundos do povo pobre, vamos sempre apoiar o Lula. Mas a gente vai cobrar o que tem que ser feito. Então, quero agradecer e chamar vocês para o próximo programa.